Olá, irmãos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu orando a Deus aqui e tendo um direcionamento de compartilhar a palavra com os irmãos, eu resolvi começar a gravar os vídeos e para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Aqui no livro de Gênesis nós vemos a criação, né? Meditamos na palavra do nosso Senhor sobre a criação do mundo e como que Deus criou o mundo e o ápice da sua criação, o homem. E ele criou o homem e disse que o homem teria domínio sobre tudo na terra. Ali seria domínio do homem, onde o homem deveria cuidar, zelar, preservar por aquilo que Deus estava dando para ele. E quando observamos aqui no Gênesis, há um momento em que Deus ele orienta o homem a que o homem desse nome aos animais. E essa é uma missão que Deus concedeu ao homem. E naquele momento o homem foi cumprir o que Deus ali tinha lhe dito e foi dar nome aos animais. E quando o homem começou ali a nomear os animais, ele percebia, quando dava o nome cachorro, cachorra, cavalo, égua, periquito, periquita, ele dava o nome a todos os animais e ele percebeu algo ali naquele momento. Todos têm um par, mas eu não tenho um par. E aí ele começou a sentir solidão, começou a sentir tristeza. E Deus, ele já sabia disso. Deus já sabe de todas as coisas, porque lemos bem antes, lá bem no início do capítulo 1 de Gênesis, que Deus, antes de existir uma micropartícula, antes de existir qualquer a partícula do mundo físico, Deus já existia e Deus já sabia. Quando observamos a nossa física, né, o nosso mundo físico, o estudo físico do nosso mundo, nós vemos que até mesmo o tempo, ele é físico. O tempo, se a gente vê lá no início do livro, Deus ele vai criar a divisão de dia, de noite. Ele vai criar, né, isso numa expansão do firmamento, que é o espaço sideral, onde ele criou as estrelas, os astros. Ele vai criar ali as estações, vai determinar o tempo. Isso é físico. O mundo todo que nós vivemos, ele está debaixo das leis de Deus e das leis da física. E as leis da física estão debaixo da lei de Deus. Deus, então, ele está acima disso tudo. E ele transcende o tempo e o espaço. Na nossa física nós vemos, né, Sir Isaac Newton,
e as leis da física. A gente aprende isso tudo na nossa escola, no nosso ensino secular, e vemos que velocidade é igual ao espaço vezes tempo, que o tempo e o espaço estão relacionados, a velocidade está relacionada, isso é físico. Como isso tudo está debaixo de Deus, e Ele criou todo o espaço, todas as coisas, o tempo, a contagem de tempo, Ele está acima disso. Então, passado, presente e futuro para Deus está nas palmas das mãos dele. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. E todos os atributos de Deus são espelhados no homem. Inclusive, solidão, tristeza, que é o que Adão sentiu. Não só isso. Se observarmos Deus, olha quanta coisa só esses 2 primeiros capítulos de Gênesis traz pra gente de conhecimento divino. E Deus, Ele se apresenta através das Escrituras. Deus, Ele ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus sente amor. Deus odeia divórcio, repúdio. Malaquias 2, versículo 16. Deus sente ódio. Em Adão aqui nós vemos tristeza e solidão. De onde ele herdou isso? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Só pode ter dado de Deus. Mas quando que Deus, em seu tremendo poder, em sua imensa autoridade, como e onde e por quê? São perguntas que surgem. De onde vem essa tristeza? Se vem de Deus, quando que Deus sentiu isso e por quê? E como? Se analisarmos o livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22, Salomão, dotado de uma tremenda inspiração do Espírito Santo, vai se referir à sabedoria. Mas a sabedoria é Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Ainda não tinha esse nome, nesse momento, nem no Gênesis, nem em Provérbios, sido pronunciado. Jesus foi pronunciado, esse nome, para Maria, quando o anjo disse: por-lhe-ás o nome de Jesus, esse filho que terás, que é o Filho do Altíssimo. E por inspiração, Salomão, quando se referia à sabedoria, estava se referindo ao verbo, ao mesmo verbo que lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, diz: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Nada se fez sem ele. Em Provérbios 8 a gente vê o detalhamento disso, uma inspiração tremenda. E a gente entende que, até mesmo através da palavra dos apóstolos Paulo, que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, agora voltando à questão da criação, isso a gente analisando a Escritura como um todo, a gente vê que Jesus foi o primeiro a ser criado. Não porque ele não existia, mas ele era o verbo com Deus. Ele não era físico. Deus é espírito, Jesus também. Mas para a criação, dentro do contexto físico, foi necessário uma imagem ser gerada. E a imagem do Filho foi gerada como modelo para o homem. O homem que está sendo criado aqui. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E com base nesse modelo, que é o Filho, a imagem do Filho, é que o homem foi criado. O ápice da perfeição. Por quê?
imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito. O homem aqui, com o corpo glorificado, repleto de uma glória própria que ele tem, semelhante à glória de Deus. Até esse momento aqui, assim. E Deus, por transcender o tempo e o espaço, e saber de tudo que acontece dentro desse contexto pequeno que ele criou, que é o tempo, o espaço, a física, né? Está tudo na palma das suas mãos. Ele já sabe de tudo. Ele nem havia criado a mulher ainda. Mas se a gente avançar a leitura, a gente vai passar daqui a pouco pela criação da mulher. E propósitos, por quê? E vai chegar no capítulo 3 de Gênesis, onde tem a queda do homem. Onde Satanás, através da serpente, faz com que o homem caia. E isso Deus já sabia. Porque Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer no futuro. Porque o futuro está na palma das suas mãos. E quando ele criou o homem, ele criou com o livre-arbítrio, capacidade de decidir. E essas decisões ele não tira. Mas as más decisões, as que contrariam toda a lei e as determinações de Deus, trazem consequências. E essas consequências, a partir do capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver por toda a Escritura. E propósitos muito bem definidos por Deus e cumpridos, até mesmo em deixar com que o homem pecasse. Porque se Deus impedisse o homem de pecar, ele estaria indo contra a sua própria conduta de criar o homem daquela forma. E em relação à questão dos animais, Adão, ele já tinha tristeza, já tinha solidão, porque quando Deus criou o homem, ele já sabia de tudo. Só que o homem não tinha ainda descoberto isso nele. E foi passando por aquela experiência que ele notou nos animais tendo seus pares que ele estava só. Então, Deus já tinha um propósito. Inclusive, ele poderia ter criado também a mulher do pó da terra. Mas por que não criou a mulher do pó da terra, então? Por que criou o homem do pó da terra? Vamos ver agora a criação da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Para o homem, uma mulher, iguais. Mas aqui já foi determinado papéis. Ao homem foi dado o domínio do mundo, não no sentido de tirania, como podem imaginar, mas no sentido de cuidar, de preservar, de zelar daquilo que Deus deu para ele. E a mulher foi lhe dado o papel de auxiliá-lo. Se o homem tem uma missão, a mulher tem agora uma missão dentro da missão do homem. Isso que é a submissão, uma missão dentro da missão. Não tem nada a ver com mandar ou desmandar, não. Os dois são iguais, mas com papéis diferentes. Inclusive, isso é o que o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz que o homem é como Cristo, né? Cristo, cabeça da igreja, e a mulher é a igreja. E a igreja é submissa a Cristo, assim como a mulher é submissa ao homem, e o homem, como Cristo, né, deve amar e preservar sua mulher. De onde que Paulo tirou isso? Das Escrituras, de Gênesis. Foi daqui, de Adão e Eva. Porque perceba como tudo é perfeito e como que o mundo distorce o que é perfeito. E por isso dá tanta confusão. Se ao homem foi dado o domínio do mundo, no sentido de preservar, de cuidar, de zelar, e a mulher para ajudar ele, olha como que fica as coisas. O homem agora
zela, ama pela sua mulher, ama sua mulher, zela por ela, preserva, porque ela faz parte do mundo. E ela ajuda o homem nessa missão. Perceba que é o mesmo contexto que Paulo falou. É a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma do que foi definido por Deus. Mas há propósitos e há tempos e cumprimentos para esses tempos. O apóstolo Paulo, lá quando ele falou algo maravilhoso, que também aqui em Gênesis 3, no versículo 15, já tem propósito. Por que Deus disse que da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente? Do descendente da serpente. Já estava falando de Cristo. Dela viria o descendente que ia pisar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? E Cristo vai pisar a cabeça da serpente. Há um plano, há um andamento e há um propósito muito maior. E dentro desse contexto aqui de homem e de mulher, a gente vê como que é perfeito o casamento. Inclusive, a mulher ter sido criada da costela do Adão e não do pó da terra junto com Adão, já é um propósito. É um propósito de quê? Uma só carne. Um casamento. Uma só carne. E isso é reflexo de Deus. Porque Deus também há um casamento antes. Um casamento de Deus com a humanidade. Deus é casado com a humanidade. A gente vê isso ao longo de toda a Escritura. Começa com casamento e termina com casamento. Porque naquele grande dia que Jesus voltar, o noivo virá buscar a noiva para celebrar as bodas do Cordeiro. Casamento no céu. É muito profundo. Casamento de Adão e Eva, o propósito de uma só carne dessa união é um reflexo do casamento de Deus com a humanidade. E o que aconteceu com o casamento de Deus no capítulo 3 de Gênesis? A esposa de Deus se separou dele. Por quê? Deu ouvido a uma cobra, a uma jararaca, a uma serpente. Digo jararaca aqui, a gente não sabe a espécie da cobra ou da serpente, mas ela foi usada por Satanás para poder enganar. E parecia que era bom, parecia que o que a serpente estava falando com a Eva era bom, era agradável de ouvir. Você será como Deus, será-lhe aberto os olhos. Manipulou emoção, manipulou sentimento, manipulou pensamento. É diferente hoje o que Satanás faz nas nossas vidas? Não. Ele manipula isso tudo. O que era perfeito, a partir do capítulo 3, passa a acontecer algo terrível, porque a influência do pecado entrou, eles desobedeceram, todo aquele resplendor de glória que eles tinham saiu deles, porque Deus não coabita com o pecado, Deus não coabita com iniquidade, e o ser humano ali morreu. O destino é a morte. A morte. E a serpente diz o quê? Certamente que não irás morrer. O que ela fez? Mentiu. Mas era uma mentira bem contada. Parecia que tudo ia dar certo, tudo estava bem, não é verdade? E hoje a humanidade sofre as consequências disso tudo. Mas olha só, Deus, no seu imenso amor, porque o auge da criação, o que Ele mais ama, o que foi criado como modelo da imagem do próprio Filho, Ele foi atrás. Eles foram postos para fora do Éden porque não poderiam ficar mais ali da forma que estavam.
Homem e mulher, humanidade, traíram Deus. Mas Deus foi ao resgate. Ele prometeu diretamente para Adão e Eva o descendente que pisaria a cabeça da serpente. E foi atrás, instruindo, orientando, conduzindo. No capítulo 4 a gente vê Caim e Abel. O que acontece? A palavra do Senhor estava presente, a instrução estava presente. Era falado de Deus para Adão e Eva. Adão e Eva ensinaram aos seus filhos, Caim e Abel. Isso que nós temos hoje escrito aqui são relatos que começaram a ser escritos por Moisés. Foi Moisés que escreveu Gênesis. E quando o homem se perdeu, quando ele pegou aquele fruto e comeu, ele passou a conhecer o mal, passou a ser suscetível a um monte de coisa. O pecado está fora. A gente vê que no capítulo 4 de Gênesis, Deus fala isso para Caim, quando ele mata Abel. Porque o inimigo, da mesma forma que agiu com Eva lá através da serpente, ele falou com Caim. Como? Isso é espiritual, é na alma, influenciando. Olha seu irmão, o fruto que ele dá, né, a oferta que ele dá, Deus aceita e a sua não. Olha como é que Deus olha para ele, olha como é que, trabalhando inveja, trabalhando sentimentos, manipulando novamente e colocando na mente de Caim que se Abel não existisse, Caim seria aceito. Mas era um tremendo engano. Ele manipula. Depois, Deus fala para Caim: eis que o pecado está à porta, ele está fora. Mas sobre ele cabe a ti dominar, porque dentro da gente está a inclinação ao pecado a partir do momento que comeu do fruto. Comemos. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Então o desejo, a inclinação ao pecado está dentro, o pecado está fora. Quando você de dentro consuma o pecado, você se torna um pecador. Já nascemos com essa natureza, a natureza corruptível. Nosso corpo não é mais como o corpo glorificado que tinha Adão e Eva. O corpo foi corrompido, foi violado. Nós temos um corpo corruptível, sujeito às influências de Satanás. E a palavra de Deus nos orienta a nos afastarmos de determinadas coisas e nos aproximarmos de Deus. Hoje o sangue de Jesus nos justifica do pecado, nos torna como pães ázimos, pão sem fermento, onde o pão é corpo e o fermento é pecado. Quando pecamos, isso é um processo de justificação. Continuamos pecadores. Só vamos deixar de ser pecador naquele grande dia, quando o nosso corpo for transformado em um corpo glorificado, porque há essa promessa. Mas enquanto estamos na terra, recebemos as orientações e a palavra. E isso serve para tudo em nossas vidas. Nossa vida com Deus, nossos casamentos, com esposas e maridos, com os filhos, a relação com os amigos, com todos ao redor, em tudo. Existe orientação aqui. E é importante com que a gente medite cada vez mais na palavra, irmãos. É muito importante. Porque o que aconteceu com Caim, ele ter matado Abel, essa influência espiritual, se lermos o capítulo 4 de Gênesis também, vamos ver que ele fala, Lameque, um descendente de Caim, a sua descendência, ele fala para duas esposas. Ele já tinha duas esposas, já estava errado, era para ter uma, mas tudo bem. O homem está perdido em iniquidade, esse é o contexto do homem. O inimigo leva para a perdição. Interessante que ele fala para essas duas esposas que matou um velho e um jovem. Maldição hereditária que vem de Caim, e isso é espiritual por trás. Há um contexto físico e há um contexto espiritual. Isso tudo existe junto. A gente só não tem muito entendimento do mundo espiritual porque crescemos e aprendemos muito mais do físico. Mas a palavra de Deus traz entendimento espiritual.
aonde abre a visão. Aquelas entidades, 1/3 dos anjos que caíram com Satanás no mundo, que já estava aqui, esse 1/3 que caiu, atuaram ali também na vida de Caim e da sua descendência. Maldição hereditária. E passou a questão de homicídio, influência de homicídio, ficou ali, ó, na família. Precisa que alguém corte isso. Se tem alguma maldição hereditária na sua vida, corte isso. E como? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se volte para Deus, orientação na sua palavra. O sangue de Jesus é poderoso para nos lavar e nos redimir de todo pecado, nos purificar, justificando e justificando e justificando. Se cair, levante. Jesus te estende a mão. Se tem alguém que você tem que perdoar, perdoe. Quando nos voltamos para a palavra, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos moldando, vai transformando, para sermos homens e mulheres melhores. Temos uma missão de levar essa palavra, e vamos todos juntos levar essa palavra. Amém? Sobre isso, conseguimos refletir muito em propósitos de Deus. Amém? Vamos então orar agora para finalizarmos aqui esse vídeo, e que a mensagem do Senhor resplandeça cada vez mais na sua luz. Vamos meditar juntos, sempre. Vamos meditar, peça sabedoria a Deus, orientação a Deus, e Deus, Ele te concede a todos nós. E vamos nos desligando das coisas físicas e nos ligando às espirituais, ajudando aos nossos irmãos e irmãs, e ainda os que não possuem a mesma fé ou não compartilham, mas acreditam em Deus, ou até mesmo que não acreditem em Deus, vamos demonstrar amor. A primeira batalha começa dentro de cada um de nós. E em nome de Jesus, quando nos voltamos para Deus, Ele nos ajuda, nos auxilia, está conosco, nos guia, nos orienta. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Jesus, pelas suas infinitas misericórdias. Te agradecemos, Senhor, por sua instrução, sua orientação. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas mesmo sem merecer, o Senhor deu a sua vida para nos justificar. O plano da salvação está em curso, tudo está se cumprindo perfeitamente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Somos pecadores. Vivemos em um mundo de iniquidade, aonde o homem entregou-se. O domínio que o Senhor deu para o homem entregou nas mãos de Satanás. E o mundo hoje é um domínio de trevas, Pai. Mas o Senhor veio para nos tirar do domínio das trevas e nos trazer para o domínio da luz, para nos tirar da iniquidade, Senhor, e nos trazer para a equidade, Senhor. O Senhor nos transformou e está nos transformando a cada dia, com experiências boas e ruins que sofremos. Te agradeço e peço por cada um que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor entre, Senhor, em contato com essa pessoa. Teu Espírito Santo mova o coração dessa pessoa, mente, Senhor. Ajude nas dificuldades, seja com a família, Senhor, seja com o casamento, Senhor, seja com o trabalho, com a saúde, os filhos, com a sua casa, com o seu dia a dia, Pai. Direcione, instrua cada dia mais
ao Senhor o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado por tudo. É essa oração que eu faço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus.